com vocês sobre um tema muitíssimo importante para todos os níveis, principalmente para quem está começando. E esse tema são os princípios de abertura. O que quer dizer isso? Os princípios de abertura é um conjunto de, não vou dizer regras, são princípios, são ideias, são... Como que eu posso ser mais claro que isso? Regras práticas que você deveria adotar para começar o jogo. Como assim? São coisas como, por exemplo, olha, não mova a sua dama no começo do jogo. São ideias que, se você adota, o seu começo de jogo fica um pouco melhor. Então, vamos começar. Primeiro, antes de falar dos princípios de abertura, é bom falar sobre algumas ideias. A abertura é a fase do jogo que vai desde o primeiro lance das brancas até o momento que você une as duas torres. Até o momento que as duas torres ficam conectadas. Ou seja, é quando todas as peças saem da primeira fila e que você faz o rock. Essa é a etapa do xadrez chamada de abertura. Então, como que você pode fazer para jogar ela da melhor forma possível? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, a coisa mais importante da abertura, acima de qualquer outra coisa, repito, acima de qualquer outra coisa, é tirar as peças da primeira fila. A dama, os cavalos e os bispos. Isso é o conceito de desenvolvimento. Então, quando a gente joga o cavalo para cá, a gente está desenvolvendo o cavalo. Por quê? A gente tirou o cavalo da casa inicial dele. A gente desenvolveu outro cavalo e agora a gente tem que desenvolver os bispos. Para desenvolver os bispos, a gente tem que fazer lances de peão, desenvolve os bispos, tira a dama e agora, depois de fazer o roque, as torres estão conectadas. Então, a etapa da abertura terminou. Então, a primeira regra, a regra mais importante, é desenvolver. Desenvolver. Essa é a palavra. Então, a primeira coisa que você vai fazer é sempre desenvolver. A segunda coisa mais importante da abertura é fazer o rock. É colocar o seu rei em segurança. E eu já estou enunciando os princípios. O primeiro é desenvolvimento. O segundo é segurança do rei. Como assim segurança do rei? Fazer o rock. Tirar o cavalo. Tirar o cavalo. Tirar o bispo. E fazer o rock. Então seu rei está seguro. E essa tem que ser a sua prioridade número 2 na abertura. A prioridade número 3 é o domínio do centro do tabuleiro. Com as peças, com os peões. Inclusive com a torre. Então, o que seria uma abertura bem jogada? Uma abertura bem jogada, eu vou dividir esse conceito em 2 vídeos, porque senão ele vai ficar muito longo. Isso aqui, esse lance, E4, é o lance mais jogado por algumas razões, e essas razões são muito simples, e todas dialogam com esses 3 princípios que eu falei. O primeiro é, você está liberando o seu bispo para desenvolver. Esse lance é o que mais ajuda na abertura, tanto o bispo quanto a dama. Liberando esse bispo, o bispo de F1, você fica mais próximo de fazer o rock. Você só precisa tirar o cavalo e já pode fazer o rock. Por isso que ele é o lance mais jogado na abertura. Por isso que esse lance é tão importante. É por causa da saída da dama e da saída do bispo. Não que a dama vá sair... não que a dama vá vir pra cá no começo. Mais pra frente eu vou explicar, no próximo vídeo eu vou explicar que tirar a dama, desenvolver a dama muito cedo, não é bom. A dama ela tem que ser uma das últimas peças a ser desenvolvida, por ela ser tão forte, por ela ser tão valiosa. Bom, e aí? Então, essas 3 regras que eu falei pra você, elas têm algumas consequências. Essas consequências eu vou deixar pro próximo vídeo. Só que já dá para tirar delas algumas lições interessantes usando só elas, aplicando apenas elas.
Que ideias são essas? Primeiro, começar o jogo com este peão. Sempre, sempre. Depois que você tiver um pouco mais de maestria, um pouco mais de prática, aí você pode escolher outros lances. Mas até lá, E4, obrigatório. E as pretas, elas podem jogar de muitas formas diferentes, e aí sempre que possível você joga este lance, D4. Por quê? Porque aí você já garante que os seus bispos vão sair para o jogo. E isso é muito importante. Os cavalos, os bispos às vezes ficam bloqueados atrás dos peões, se você joga alguma coisa deste tipo. Aí esse bispo está preso. Os cavalos, eles sempre vão ter essas casas disponíveis. Eles sempre vão ter C3 e F3 disponíveis para eles. Então você não precisa se preocupar tanto com eles. Eles podem pular pelas peças. Então, por isso que E4 é o lance mais jogado. Por isso que você sempre, sempre deve jogar D4 se o seu adversário não jogar nada que impeça. Na sequência, desenvolver o cavalo, desenvolver o bispo, fazer o roque, fazer a mesma coisa do outro lado, cavalo, bispo, e desenvolver a dama. Então, eu já estou encerrando esse vídeo, só para retomar. A primeira coisa que você tem que fazer na abertura, a coisa a qual você tem que dar a maior prioridade possível, é desenvolver o cavalo, desenvolver o bispo, os dois e a dama. Tirá-los das casas iniciais. A segunda coisa que você tem que ter prioridade é fazer o roque o mais rápido possível. Sempre. O mais rápido possível. E a terceira coisa que você tem que ter prioridade é, enquanto for desenvolver as usá-las para atacar o centro. É claro que nem sempre você vai conseguir lutar pelo centro com toda a sua força, porque o seu adversário também vai estar fazendo lances desse jeito. Por isso, é melhor você dar prioridade para a segurança do rei e para o desenvolvimento das peças e fazer algumas concessões no centro, porque às vezes você consegue contra-atacar de volta. Bom, no próximo vídeo eu vou falar das coisas que você não... Vou dar uma explicação um pouco mais profunda sobre esses princípios. Não queria deixar o vídeo muito longo. Então, até daqui a pouco e divirta.